TV Artilheiro. Copa do Brasil. O torcedor tem um calendário, sabe, e vocês têm também. Então, assim, ó, nós jogamos contra o Comercial, fizemos uma viagem de 12 horas, né? Jogamos contra o Comercial, na sequência fizemos o primeiro jogo da final. Jogamos o segundo jogo da Copa do Brasil contra o Comercial, viajamos para Chapecó, fizemos uma logística, tivemos jogo contra o Ceará e depois nós viajamos para Lucas do Rio Verde. Foram 12 horas para chegar em Cuiabá, certo? É um jogo dificílimo, onde nós corremos atrás do resultado, empatamos. E o Aguiar participou de todos esses jogos, juntamente com o Pereira, que participou. Então o jogador ele não é feito, a estrutura do jogador ele não é feita de ferro e cimento, ele é feita de músculo. Então nós temos um fisiologista. Então não adianta eu usar de toda, só um jogador, desgastar, a partir do momento que eu tenho elenco. Eu sei que é um jogo decisivo aqui, mas nós já jogamos sexta-feira contra o Criciúma, que é um clássico, vamos fazer a viagem de retorno, jogamos quarta-feira com o Bahia. Certo? Então eu tenho que usar de todo o meu elenco. Então foi por isso. E o Júnior, ele não veio para ser o titular, ele veio para disputar a posição com o Diego, que é um jogador que vem crescendo muito. O Júnior ele tem uma característica um pouco mais ofensiva e vamos saber aproveitar o Júnior. Daqui a pouco eu guardei o Júnior para jogar na sexta-feira. E é assim, não se faz uma campanha na Série B somente com os jogadores, você tem que ter o elenco e eu tenho que usar. Hoje, assim, vocês têm que salientar um fato que às vezes fica escondido. Nós viajamos para cá com 20 jogadores, dos 20 jogadores, 8 são formados no Joinville. Nós fizemos um jogo aqui que nós utilizamos seis jogadores da categoria de base. E fizemos um jogo equilibrado com o Ceará. O Ceará, ele pôs 3 jogadores com mais de 30 anos, né, o Bill, o Ricardinho o Alex Almada, que são jogadores experientes e rodados. E nós tínhamos garoto ali no banco de reserva. Então isso aí tem que ser falado para os jogadores, para o torcedor também, e vocês têm esses dados. Então tem que passar isso também. Então é muita tranquilidade nesse momento. Nós acabamos de vir de um vice-campeonato. Não podemos estar denegrindo a imagem desse jogador, falar que ninguém presta agora. Temos um grupo equilibrado que precisa ser reforçado. Isso aí está sendo bastante falado. Eu falo sempre para vocês. Eu tenho esse equilíbrio aqui. Estava conversando com os jogadores agora, todo mundo muito chateado. O grupo aqui deu o limite. Tá? Então é isso aí. Seguir em frente. Era um confronto equilibrado, tanto nós como o Ceará poderíamos ter passado. De repente o jogo da ida ele definiu, né? E o Aguiar jogou e o Pereira jogou no jogo de ida. Nós perdemos também, né? Então ter muita tranquilidade. Eu confio no meu elenco aqui, confio no trabalho que está sendo feito pela diretoria. E nós vamos fazer um Joinville forte, principalmente no objetivo principal que é a Série B. Veja bem, nós tínhamos um grupo no Campeonato Catarinense que hoje, de uma certa maneira, está um pouco enfraquecido. Nós tínhamos a nossa dupla de volante era Naldo e Anselmo. O Anselmo foi para o Inter e o Naldo ele sofreu uma lesão na cabeça e ele não pôde vir para esses 2 jogos. Nós tínhamos o Murilo, que era um atacante que está lesionado, né? Então são 3 jogadores. E nós temos alguns jogadores que já foram apresentados que vão fazer parte do elenco, né? Tive que fazer algumas escolhas. Nós estamos em reformulação, nós não chegamos com o nosso elenco pronto. Por exemplo, eu tive que adaptar o Danley de lateral direito, né? Porque nós tivemos que fazer uma escolha. Nós avaliamos os 2 laterais que estavam lá conosco no Campeonato Catarinense e optamos pelo desligamento de um e não trazer outro para cá, né? Então, as coisas do Joinville estão sendo feitas de uma maneira muito equilibrada. Eu sou um cara muito equilibrado, muito tranquilo. Elogiei a disposição do elenco que teve hoje, os jogadores que entraram procuraram dar o seu máximo, tá? Mas num confronto eliminatório, um vai passar e outro vai ficar. O Ceará foi mais feliz, que siga em frente, torço muito pelo trabalho do Sérgio, um amigo que eu tenho no futebol, e o Joinville agora ele vai concentrar suas forças na Série B, onde nós começamos com um bom resultado. Pontuamos fora de casa, é muito difícil pontuar fora de casa, e agora nós temos um confronto em casa, um jogo dificílimo, onde nós vamos precisar do apoio do nosso torcedor, que nunca nos abandonou. Então, esse grupo aqui, ele tem que ser bem recebido na arena, um grupo que vai se dedicar, vai buscar a vitória, a primeira vitória na Série B, para nós seguirmos o nosso caminho. Ô Emerson, você acompanha os treinos e tem mais informações do que a gente. Pelo que a gente viu, o Cléo Silva não tinha tantas condições assim de ser mantido nessa sequência de jogos como titular. Eu te pergunto, o que ele te mostrou que credenciou ele a ser titular dessa equipe de Joinville e atuar os 90 minutos hoje? A parte física dele. O Cléo Silva é um jogador versátil, tá? Ele não está totalmente solto aqui no Joinville. Não se pode avaliar um jogador por 2, 3 jogos, ele não está há um mês no Joinville ainda, tem que ter muita tranquilidade. Eu sei que é um jogador experiente, jogador rodado, ele vai nos ajudar muito, mas não podemos pôr um rótulo no jogador que ele não presta mais por causa de 2, 3 jogos, certo? Então,
Foi comentado, e quando nós fizemos o planejamento de contratações, nós perdemos 2 jogadores que hoje poderiam estar aqui no campo, que era o Mike e o Bruno Paulo. Então, se eu tenho o Mike e o Bruno Paulo hoje aqui, no ataque, o Cléo Silva, de repente, ele poderia ser uma opção, um jogador veloz, né? Esses 2 que eu citei aqui são jogadores mais rodados, que aumentariam a qualidade técnica do nosso grupo aqui. Nós perdemos alguns jogadores no Campeonato Paulista que se destacaram. Infelizmente, equipes chegaram adiante, jogadores receberam uma proposta melhor e não optaram pelo Joinville. E agora a diretoria está trabalhando firme para reforçar o elenco. Agora, não podemos estar responsabilizando o Cléo. Não foi por causa da atuação dele que nós perdemos aqui. E volto a frisar, ele é um jogador que ele ajudou bastante. Quando eu desloquei ele para cá, ele cumpriu o papel, procurou fazer aquilo que eu pedi, certo? E ele vai crescer muito e vai nos ajudar bastante na Série B. Essa pressão, Emerson, você acredita que é em virtude da perca do título estadual e agora dessa desclassificação em cima da Copa do Brasil, uma vitória sobre o Criciúma tranquiliza mais as coisas para você trabalhar? Não tem pressão nenhuma. Nós chegamos à final de um campeonato catarinense, onde nós temos que ser realistas aqui. Quem é lá de Joinville sabe que nós surpreendemos, e no confronto com a Chapecoense, que é uma equipe Série A, nós jogamos 4 jogos, perdemos 1, ganhamos 1, e se você for pegar o saldo de gol, nós terminamos com 1 gol na frente da Chapecoense, certo? Chapecoense é uma equipe que estreou agora com o Inter em Porto Alegre e empatou 0-0, então foi um parâmetro legal, serviu como preparação. Alguns jogadores, eles ganharam cancha lá, certo? Perdemos para o Ceará um jogo em casa, onde nós poderíamos ter empatado, e estaremos bem na Série B. Então não tem pressão nenhuma da minha parte aqui. Eu estou muito tranquilo, sei o que estou fazendo, Não adiantaria que eu poderia vir para cá por por aquilo que eu acho de melhor, e o Joinville poderia ter perdido o jogo e eu ter desgastado jogadores para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Então tem que ser muito inteligente. Hoje o Joinville, ele tem um elenco reduzido, os jogadores que estão lesionados, eles vão se encorpar juntamente com os que foram contratados. Nós vamos fortalecer, mas nesse momento de Série B, eu tenho que ser muito inteligente. As primeiras 10 rodadas da Série B, os primeiros 20 jogos, eles vão ser jogados em 63 dias. Em 2 meses, o campeonato da Série B ele pode ser definido e nós não podemos ficar muito atrás. Então nós largamos bem, certo? A Série B, o campeonato da Copa do Brasil é um campeonato muito interessante, mas o Joinville, infelizmente, ele não chegou preparado para disputar as 2 competições em pé de igualdade. Não chegou, então nós temos que priorizar uma ou outra. Se eu abraçasse as 2, talvez nós não conseguíssemos pontuar no Lucas de Viveiro e mesmo assim poderíamos ser derrotadores com o Ceará. Então agora temos 1 ponto na Série B, um jogo realizado em casa, e vamos jogar em casa um jogo dificílimo com o Criciúma, e na sequência temos o Bahia, que é um candidatíssimo a conseguir o acesso. Então, nesses jogos aí, a ideia é ter aquilo que eu tenho de melhor, para que o Joinville ele deslanche, comece a pontuar na Série B e siga o seu caminho. TV Artilheiro.